Pessoal, na quinta-feira passada, o relator da reforma da Previdência apresentou finalmente o seu relatório e esse relatório veio com mudanças significativas em relação à proposta original do governo, né? Então, nós vamos conversar agora sobre essas mudanças, suas implicações, etc., né? E seu significado. Margarida, vamos começar com você aí. Me diz, faz um resuminho para a gente e uma avaliação dessas mudanças introduzidas pelo relator. Bom, então a PEC original, ela previa uma economia de 1,2 trilhão de reais em 10 anos, né? E no relatório da comissão especial, essa economia caiu para 863 bilhões de reais, né? Se a gente fizer uma continha aí, isso representa uma queda de economia, né, de 373 bilhões de reais, o que dá aí, em termos percentuais, 30% a menos do que aquilo que originalmente tinha sido programado, vamos dizer assim, né? O relator, como houve uma grande desidratação, né, usando esses números aí que a gente está colocando para vocês, o relator então incluiu duas medidas pelo lado da arrecadação, para sustentar um pouquinho aí essa reforma da Previdência. Então houve aí um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de 15% para 20% sobre o que incide nas instituições financeiras, o que deve gerar uma arrecadação de mais 50 bilhões de reais em 10 anos. Além disso, houve a proposta de redirecionar os recursos do PIS/PASEP do BNDES para a Previdência. Então, aí isso daria um acréscimo de 217 bilhões de reais e, com isso, então, fazendo aí as somas, a economia prevista pelo relatório em 10 anos seria de 1,1 trilhão de reais. Mas aqui, claro, tem algumas dúvidas que a gente já pode colocar, né? Será que, de fato, a comissão especial vai manter esse redirecionamento do PIS/PASEP, do BNDES para a Previdência? Isso é uma grande questão, né? Além disso, uma outra questão que ficou também difícil da gente levar adiante, né, é a retirada de estados e municípios da reforma, né? O significado disso é, em algum momento, estados e municípios que estão com contas piores que a do Tesouro Nacional vão ter ajuda do Tesouro Nacional e quais são as implicações dessa ajuda nas contas públicas, né? Então, a gente tem muitas dúvidas aqui em relação à real contribuição da reforma previdenciária sobre o ajuste fiscal hoje tão debatido no Brasil. Pior de tudo é que esse corte, né, da economia, essa redução da economia, aparentemente não foi uma coisa para melhorar a qualidade da reforma. Mas isso é um tema que a gente depois pode falar sobre isso, né? Eu queria agora centrar assim, nessa questão do que significa esta economia, né, no significado desse ajuste promovido pela reforma. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Caio. Eu vou seguir na linha da Margarida de analisar a reforma da Previdência, que saiu desse relatório da Comissão Especial, pela ótica específica da contribuição dela para o ajuste fiscal. A gente sabe que tem outras óticas que a Margarida não tocou e eu também não vou tocar. Envolve a questão da capitalização, que foi deixada de fora da reforma, etc, etc. Mas eu quero me concentrar especificamente na contribuição, no ponto que a Margarida tocou e que é o mais relevante, que é a contribuição da reforma para o ajuste fiscal, porque, afinal, essa questão da contribuição para o ajuste fiscal é ela que tornou a reforma da Previdência urgente e inadiável, né? Porque o país vive uma situação, do ponto de vista fiscal, dramática, com uma dívida pública altíssima, caminhando para ser a maior do mundo, em muito pouco tempo, entre países emergentes, déficit público muito elevado, e a questão é qual a contribuição do ajuste da reforma da Previdência para esse ajuste fiscal estrutural que é requerido para que, em algum momento, o país saia dessa situação que é rigorosamente insustentável do lado fiscal, a longo prazo. Então, a questão é ver isso, analisar sobre essa ótica o ajuste fiscal, em que medida ele poderá, a reforma da Previdência poderá ou não
dependendo do seu impacto sobre prêmios de risco, melhora das condições financeiras da economia, em que medida ela poderá ou não contribuir para uma retomada do crescimento mais firme desde já. Essa é a questão macro mais relevante associada à questão da reforma da Previdência, quando a gente analisa ela pelo lado da sua contribuição para o ajuste fiscal estrutural. Um ponto que eu queria destacar nesse meu comentário é que se percebe na sociedade, e inclusive entre muitos economistas, inclusive, uma grande incompreensão sobre o significado desses números, dessa economia em 10 anos que é divulgada nas propostas de reforma tributária, seja o 1,3 trilhão da proposta original do governo, seja nesses 860 bi da proposta que saiu do relator, quando a gente exclui dela as medidas que foram tomadas aí para diminuir a desidratação via aumento de arrecadação. Então, há muita incompreensão sobre isso. Uma incompreensão básica é que muitos pensam que essa economia é uma economia em relação à situação atual, ou seja, seria uma redução de gastos, na verdade, distribuída ao longo de 10 anos. Alguns chegam a pensar que com isso o governo poderia ter muito mais dinheiro para gastar com essa economia, ou outros pensam que isso, se ao governo não gastar, isso representaria uma melhora imediata do chamado resultado primário do governo federal. Caio, deixa eu só lembrar aqui um fato aqui na nossa conversa, essa ideia de que vai ter mais dinheiro para o governo gastar, levou até o Paulinho da Força Sindical, né, a dizer que nós não vamos dar todo esse dinheiro para o Bolsonaro ganhar. Então, isso aí reflete muito esse tipo de compreensão. Que está longe de ser uma coisa restrita a um sindicalista, é uma coisa muito... se percebe com frequência em declarações, inclusive, de economistas, de analistas, essa ideia de que a economia é isso, é sobrar mais dinheiro para o governo, porque ele vai economizar com a Previdência. Então, vamos entender melhor qual é, afinal, o significado desses números de economia que estão sendo divulgados. Basicamente, é uma economia não em relação à situação atual, mas uma economia em relação a uma situação hipotética onde não existe reforma da Previdência. Então, uma economia em relação a um gasto que haveria, não em relação ao gasto que está havendo hoje. Esse é o sentido maior da reforma da Previdência. Quer dizer, a ideia é que o déficit seria ainda maior se não tivesse. Não que você vai eliminar o déficit. Nem um pouco. Na verdade, o que a gente pode pensar é que, do ponto de vista fiscal, a contribuição da reforma da Previdência, que é indispensável, totalmente indispensável, não há plano B para ela em relação às contas públicas, mas, ao mesmo tempo, ela é modesta. Ela é apenas uma tentativa de fazer com que o gasto previdenciário cresça mais lentamente do que vem crescendo hoje. Hoje em dia, o gasto previdenciário ele vem crescendo de modo significativo em termos reais, quer dizer, bem além da inflação, acima inclusive do crescimento do PIB, ele vem crescendo bastante em termos reais. Então, visto por essa ótica, a reforma da Previdência objetiva simplesmente fazer com que esse crescimento seja mais lento. E, ao fazer isso, ela se torna indispensável para viabilizar a continuidade do teto dos gastos, que esse sim continuará sendo o elemento-chave para o ajuste fiscal. Quer dizer, então eu queria chamar a atenção para que, na verdade, o objetivo não é, resumindo, a reforma da Previdência, ela em si não promove nenhuma melhora imediata produzida por ela no resultado primário, ela não sobra dinheiro, nada disso, ela apenas torna mais viável que o governo mantenha por algum tempo a mais aquilo que vem sendo o seu instrumento de ajuste fiscal, que é manter os gastos congelados em termos reais, sendo corrigidos só pela inflação. Sem isso, eu vou retomar esse tema em um outro podcast, sem isso, a manutenção do teto, que é o pilar do ajuste fiscal nos termos que está colocado hoje, seria completamente inviável. Então, o objetivo é apenas dar fôlego ao instrumento que já está sendo praticado, congelamento dos gastos em termos reais, para o ajuste fiscal.
Não é nada além disso. É um objetivo modesto, num certo sentido, mas é totalmente imprescindível, porque o teto não se segurará sem isso. Tá, então, Caio, já vamos deixar combinado para terça-feira que vem a gente discutir com você essa questão do teto dos gastos. Por que isso é importante, afinal de contas? Tá ótimo.